o homem, né? Na verdade, essa questão, eu vou responder a pergunta do livre-arbítrio, mas falando que sobre o que você está falando, na verdade, pode parecer muito forte o que eu vou falar, mas é necessário que haja fome no mundo. Pelo lado político, porque os políticos são de modo mundial, né? Os governos mundiais, eles usam a pobreza como massa de manobra. Sim. Tá entendendo? Eu tenho um amigo, quero mandar um abraço pro Emanuel, lá do estado de Varginha de Polícia. Ele é africano, né? Mora no Brasil há alguns anos. Ele é lá de Moçambique, capital Maputo. E ele fala, e conversando com ele a respeito de Moçambique e tudo mais, alguns países na África têm uma independência muito, muito nova. Por exemplo, alguns países a nossa independência é de alguns tantos anos. Lá na África, tem país que tem 40 anos de independência. Está começando agora, do zero. Por isso existe muita pobreza, porque teve muita guerra lá. E ele falou assim, a África hoje ela é muito pobre porque os europeus, os portugueses vieram na África e levaram todas as suas riquezas para a Europa. Por que você vai na Europa, lá na Espanha, Alemanha, você vê lá aqueles museus, pessoas cheias de joias e diamantes, porque foi tirado da África. Então a pobreza, os pobres, a pobreza ao nível mundial é levado como massa de manobra. Respondendo à pergunta do livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele existe, ele é bíblico, não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, né? Assim como não existe a palavra trindade. Trindade foi criada por Tertuliano no século III, né? Que é onde nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só, que se revela em três pessoas distintas, mas é a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus, né? Se a gente falar que é três deuses, aí não é trindade, é o triteísmo. O triteísmo prega que são três deuses separados. Só que aí nós não adoraremos um só Deus. Nós adoraremos três deuses. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus disse para o povo de Israel, chamar Israel Adonai Elohim Adonai Had. Ouve ao Senhor, ouve ao Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Então só existe um Deus, mas esse Deus, ele se revela em três pessoas distintas. Quando Deus fala para Adão, você tem livre escolha para comer da árvore que você quer. E a partir do momento que Adão e Eva caem em pecado em Gênesis capítulo de número 3, depois de Gênesis 4 para frente, você vai ver em inúmeras passagens. Se a gente fosse listar aqui, a gente passaria aqui a madrugada, citando passagens que o homem ele tem o poder da escolha, né? O homem ele decide, por exemplo, o homem ele é inclinado para o mal, como o Guilherme falou a respeito do livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio, temos esse poder de escolha. Porém, o homem ele é sempre levado para um lado ruim das coisas. Por exemplo, existe uma luta, né?